mais comuns desse sistema? As vias respiratórias começam pelo nariz. Nariz, traqueia, brônquios e os alvéolos. Então, toda a via respiratória pode ser acometida durante esse período de inverno. Começa com a mais comum, que é as rinites alérgicas, que durante esse tempo ela aumenta muito. Nas nossas crianças, nessa faixa etária de 6 a 7 anos, chega a pegar 40% da população. A população adulta fica 30% das doenças respiratórias da rinite. Mas quando o indivíduo tem asma, já sabe que pega 10% da população. A doença pulmonar obstrutiva crônica já pega 7 milhões de pessoas no Brasil. Então, são doenças, a asma, eu já acabei de falar, ela pega 10% da população, são 20 milhões de pessoas. Então, existe uma série de doenças que durante esse período de inverno são agravadas. A pneumonia é uma delas, que tem 2 milhões de pessoas que são internadas, que têm a doença, que quase 900 mil dessas pessoas são internadas, com índice de mortalidade de quase 35 mil pessoas por ano. Por isso mesmo, nós não podemos negligenciar ou minimizar os sintomas relacionados a esse problema, porque no mundo parece que já é a terceira causa de morte no mundo, também é agravada pela exposição dos pacientes aos fatores ligados à poluição, né, Togênio? Puramente verdade. Não só a poluição domiciliar, onde as pessoas negligenciam, no sentido das pessoas fumam dentro de casa, não lembram de deixar a casa arejada, ventilada, usa às vezes roupa mofada, não percebe que tem mofo na parede que pode estar alimentando essa alergia respiratória dessas pessoas e tornando elas mais vulneráveis a infecções. Então, lavar a mão com muita frequência, porque a disseminação das doenças, muitas vezes infecciosa, viral, é pela contaminação da mão. Tossir sempre no braço para poder evitar que essa tosse possa contaminar pessoas que estão ao seu redor. E as crianças que estão gripadas, pelo amor de Deus, não vão visitar seus avós, porque eles podem ser uma vítima fácil de gripe e posteriormente complicações da gripe. Pois é, os idosos são mais vulneráveis, as crianças também. Inclusive estamos na campanha, vale lembrar, de vacinação contra a influenza. Tivemos o dia D, o segundo dia D, porque mesmo que tenha essas campanhas, a comunidade não adere às campanhas, não sabe a importância que tem a prevenção, né? Porque existe um mito ainda que a gripe não pode trazer problemas sérios, isso e aquilo, não. O vírus da gripe, ele é totalmente inativado, é um vírus morto, não dá nenhuma consequência. Então as pessoas podem se vacinar, porque avaliando risco e benefício, ele diminui a mortalidade em 30% das pessoas idosas. Então vale a pena. Então, dentro dessa área ainda das doenças respiratórias, a gente pode dividir em doenças que são mais alérgicas e infecciosas. Como é que a gente pode distinguir uma da outra? Qual é o grau, né, de problema entre elas? De gravidade. Com o tempo frio, as mucosas de vias aéreas ficam muito ressecadas. Concomitante a isso, tem a poluição ambiental. Duas condições que juntam deixam o paciente extremamente hipersensível às vias aéreas, não apenas os fatores alérgicos, mas os fatores infecciosos. Termina virando um ciclo vicioso. A alergia favorece as infecções e as infecções desencadeiam as doenças alérgicas. Então a gente tem que tratar as duas condições associadas. Então não tem jeito, mudou o tempo, esse período do outono é assim, pode fazer só pela manhã, à tarde começa a chover, e a mudança brusca de tempo, do tempo é um fator que pode desencadear essas doenças? Sem sombra de dúvida. As pessoas que são sensíveis, que têm uma via aérea hipersensível, mudança brusca de temperatura pode levar a um desencadeamento de uma crise alérgica, sem sombra de dúvida. Mas como é que eu sei se eu sou ou não essa pessoa que você acabou de traçar e tenho esse perfil, sou mais sensível às questões? Tem alguns exames específicos, ou seja, são doenças congênitas, eu já nasci com isso, tenho uma predisposição genética, eu adquiri isso por fatores internos ou externos. A pessoa que tem esse problema, geralmente, qual é a característica dela? Engraçado, é uma somação de fatores. Tem um componente genético que é muito forte, mas associado a fatores ambientais. Existem muitos fatores ambientais. Se você é exposto durante um período prolongado, você pode desenvolver variados tipos de doença alérgica. Isso, por exemplo, a rinite, a asma, tem fatores genéticos, mas também fatores ambientais, não pode ser subestimado. São eles que desencadeiam a crise. Assim como você falou, fatores emocionais também podem desencadear crises alérgicas. Por isso que você falou uma coisa interessante. Trata o paciente como um todo, não é só o pulmão. Verdade, né? Então alguém está com uma questão emocional e isso vai ter uma crise? Pode desencadear, pode desencadear uma crise. Pessoas que já são alérgicas e têm uma crise emocional, ele pode desencadear uma crise de asma, pode desencadear uma crise de rinite, porque a emoção e o pulmão estão intimamente relacionados. Olha aí, gente, às vezes uma questão emocional, você nem ligou uma coisa com outra, mas pode estar relacionada. E aí você vai tratar com medicação só e nem sempre vai ter o resultado, né? Verdade.
Pode ter que associar a outras coisas também. Mas você falou tossir no braço, no ombro, passou aqui essa fala dele, a gente vai botar. Como assim, doutor? Olha, porque a contaminação é uma coisa que a gente se preocupa muito, né? A gente já faz a vacinação, o ideal é que todo mundo fosse vacinado, porque diminuir a incidência de gripe no Brasil inteiro. Mas as pessoas que estão gripadas, para evitar contaminar outras pessoas da sua família ou não, tossir em relação ao braço, tossir para o chão, para poder evitar contaminar outras pessoas que estão próximas. E usar sempre lenço de papel, porque ele assou o nariz, joga fora e não fica com aquele lenço de pano que você bota, joga vírus para dentro, vírus para fora. Então tem que ser lenço de papel mesmo. Olha aí, mamães ou cuidadoras também, crianças que estão na fase escolar, criança está gripada, deixa em casa, né? Às vezes, tá só com uma gripezinha, vou levar para a escola. E aí expõe outras crianças também naquele ambiente. Os grandes disseminadores da gripe, a gente sabe quando vai ter uma epidemia de gripe, que as crianças são as primeiras a gripar. E elas transmitem muito, que a gente acha que uma criança não transmite gripe. Transmite. Mas o nosso perigo maior é transmitir para as pessoas de mais idade, avós, tios, porque eles são mais vulneráveis, têm doenças crônicas e são mais susceptíveis a desenvolver infecção respiratória e complicar doenças crônicas que eles já têm. Bacana, estou aqui com o doutor Guilherme Fonte, gente, tá? Médico pneumologista, diretor da ABM, Associação Baiana de Medicina, professor da Escola Baiana de Medicina também ali em Brotas, e hoje está aqui falando com a gente sobre doenças respiratórias. Vou abrir já aqui o primeiro bloco de perguntas. Manda a sua, 996813998, 996813998, ou liga, já o telefone está liberado aí? Tá dizendo que tá. 3328-7666. Liga, fala aqui com o Luan, tá querendo ouvir sua voz e a sua pergunta. 3328-7666. Tem a pergunta aqui, vem de Santo Amaro. Alô, Santo Amaro, terra linda que eu adoro, minha família é toda de lá. Do Recôncavo, Salbara, Santo Amaro, dessa região. Então, vou mandar um beijo aí pra Railda. Ela pergunta o seguinte: meu nariz escorre muito, minha garganta coça, o ouvido também coça bastante. A cabeça começa a arder e fica aquela água saindo do nariz, corizando, né? Mesmo sendo sol ou chuva, a qualquer momento ela fica com esses sintomas. Aquela coceira na garganta horrível. Ela gostaria de ouvir uma resposta sobre isso. Obrigada. Olha, você tem uma rinite alérgica. E falta de ar também, desculpa. Você tem uma rinite alérgica crônica e, obviamente, o nariz entupido, você tem dificuldade para respirar. A gente sabe que a rinite alérgica pode vir acompanhada de doenças dos brônquios também, porque faz parte da via aérea, o nariz e os brônquios têm a característica semelhante. Então, primeira coisa, você tem que avaliar se isso é alérgico, que tudo leva a que seja. Sendo alérgico, você tem que fazer uma higiene ambiental muito grande. Quanto menos coisa no seu quarto, melhor. Eu estou evitando mudar o fogo de cama, usar capa antialérgico, travesseiro de colchão, evitar demais doméstico dentro de casa, evitar poeira e manter a casa arejada e ventilada e ter o hábito de lavar o nariz, que é um filtro, muitas vezes por dia, com soro fisiológico. Se lavar 3, 4, 5 vezes por dia, evita que essa secreção desça para o pulmão, desça para o bronco e termine irritando e levando a uma inflamação, não apenas no nariz, mas da traqueia dos brônquios também. Olha, dica prática, porque o que é importante é isso, ouvir o programa e dizer, tá bom, como é que eu mudo minha vida, o que é que eu posso fazer para melhorar? Ele falou aqui das capas do colchão, não estamos falando daquela capa de tecido que você bota antes do lençol, não. É uma capa protetora antialérgica que vem de casas de produtos alérgicos, até casa de confecção às vezes tem. Então tem a capa do travesseiro, você fecha ele todinho, e a capa também do colchão, e isso já evita, né, contaminação por ar. E uma justificativa que as pessoas perguntam por quê, é porque a alergia ela é desencadeada mais por um fungo chamado acrodermatopagóide. E ele se alimenta do resto de pele que durante a noite as pessoas dormindo. Quando você muda a capa antialérgica, não consegue sobreviver, porque não consegue se mexer. Sim. Então, por isso que a capa antialérgica, ela diminui esse ácaro, com isso diminui as suas alergias. Agora, quer ver uma dica simples? Pega papel e caneta aí para anotar, porque ele vai falar uma dica que você pode fazer em casa, no seu dia a dia, que vai lhe dar um conforto, uma qualidade de vida muito melhor nesse período aí de mudança de clima, de tempo, tá? Mas antes tem ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Quem fala? É Vera, aqui de Brotas. Oi, Vera. Diga. Olha, eu gostaria de saber, doutor, se o banho frio nesse período é prejudicial, porque a gente fazendo assim, hidroginástica na água morna e passando assim para água fria, se tem algum efeito negativo? Olha, obrigado pela sua pergunta. Isso é uma coisa extremamente individualizada. De modo geral, as pessoas saudáveis não têm problema nenhum.
Mas as pessoas alérgicas, como existe mudança brusca de temperatura, ela pode desencadear uma rinite, ela pode ter tosse e pode até desencadear uma crise de asma. Mas, de modo geral, o banho frio é uma coisa extremamente saudável. Só que durante o frio, e você mudar bruscamente a temperatura, o seu organismo pode reagir de várias formas, inclusive com a rinite alérgica ou com a crise alérgica qualquer, de acordo com sua predisposição genética. Bacana, obrigada pela sua pergunta. Vou sair de Brotas e vou para Lauro de Freitas. A nossa ouvinte Malu. Beijo para você, Malu. Obrigada por participar. Ela, Lauro de Freitas, tem rinite e sinusite. E ela diz, como a Patrícia mesmo disse, o clima muda e aí ela já começa a corizar. O que fazer para amenizar essa sensação pesada do ar? Né? A nebulização seria uma boa opção? Eu acho que a nebulização ajuda. O mais importante, como eu disse antes, e repito, que é a lavagem com soro fisiológico 4 vezes por dia, 5 vezes por dia. O único problema da nebulização, que ajuda muito, é que às vezes as pessoas não têm o cuidado necessário com o nebulizador, fazendo a higienização que deve ser feita, e com isso você pode jogar bactéria para dentro do pulmão, favorecendo o surgimento de outras infecções. Então, que era alérgico, passei alérgico e infeccioso. Então, nebulização é válida sim, desde que haja uma esterilização muito bem feita do nebulizador que você está utilizando. Olha aí aquele nebulizador que está guardado um tempão lá no armário, agora você vai usar, ou pegou emprestado de alguém, não fez a higienização. Vem lá, o fabricante diz como usar. Inclusive aqui no Saúde Anual a gente tem uma orientação de um farmacêutico que eu vou trazer amanhã, me lembra, tá, Luan? Para a gente colocar aqui no quadro Farmácia Comunidade, para saber exatamente como fazer a higiene do seu nebulizador. Mas o uso do soro. Claro que tem aqueles produtos que já vende na farmácia, facinho, você pega, limpa. Tem outros, inclusive com água do mar, que tem um custo mais elevado, mas o efeito é muito bacana. Mas se você não tem recurso, né, não está podendo gastar, uma forma simples de fazer essa higiene, tanto do nariz quanto da garganta, qual seria, doutor Guilherme? Olha, seria o soro caseiro, água morna com uma pitadinha de sal, você usa uma seringazinha, faz a lavagem do nariz 3, 4 vezes, algumas vezes por dia, e sempre na hora de dormir, quando acordar, gargarejar com água morna e sal. O objetivo é porque o nariz e a garganta é como se fosse um filtro, precisa ser lavado. Senão, durante a noite, essa secreção, essa poluição desce para o seu pulmão, levando a irritação, levando a inflamação e desencadeando crise de doença que previamente você já tem. Pronto, ou comprar um soro, né, na farmácia, que o valor é acessível, uma seringa, tirou ali o soro, coloca no nariz, já lavou, já tá bom. Pode ser até caseiro. Você pega uma água morna, uma água filtrada, bota 10 segundos no micro-ondas, pitadinha de sal, mexe e faz a lavagem só com a seringa, não tem problema. Ótimo. Boa dica aí pra você usar, tá no seu dia a dia. Ouvinte na linha, alô? Bom dia. Bom dia. É Maria de Lourdes de Ilhéus. De Ilhéus? É. Que beleza, um beijo pra Ilhéus, sul do estado aí, que bom falar com você aí. Eu sou sócia da Rádio Celso. Alegria. Eu gostaria de fazer uma pergunta do doutor Guilherme. Diga. Porque, inclusive, ontem mesmo, eu passei mal feio. Eu sou alérgica. E minha irmã, sem querer, porque ela foi pintar um resto de verniz, foi aproveitar o verniz. Mas, de repente, eu passei mal feio. Aí dá logo a garganta fica como se eu estivesse engolindo pimenta. E o estômago logo, sente logo, o estômago fica assim, parecendo que está uma ferida. É horrível. E eu sinto que os pulmões, assim, parece que estão apertando os brônquios. E aí eu fico com medo de essa continuação, porque eu evito tudo que me dá alergia. Qualquer spray de detergente, água sanitária, tudo isso me dá alergia. Mas eu evito, divido a água sanitária em duas para ver se não fica tão forte, sabão em pó. E aí eu fico com medo de tirar, mas futuramente eu tenho asma. Será que é asma? Esse sintoma todo? Obrigada, querida. Contato com algum produto, ela já começa a ter sintomas, esse aperto no pulmão. Ela está com medo, claro, tem razão de você tem toda a razão. Você tem uma doença alérgica, você tem uma rinite, provavelmente você tem a asma, pelo que você está falando, mas você não pode subestimar que você tem uma dor epigástrica, tem um desconforto epigástrico. Então a gente sabe que as doenças de refluxo podem agravar tanto as doenças de vias aéreas superiores como inferiores. De modo que é muito interessante que vocês procurem também um clínico ou um gastroenterologista para avaliar a possibilidade de micro-refluxo, sendo como um fator que está desencadeando, agravando e tornando sua asma de difícil controle ou sua alergia de difícil controle. Olha então a dica, tá? Às vezes o problema respiratório tem lá uma outra causa gástrica, o refluxo como fator também, né? Para causar esse tipo de desconforto. Então, às vezes está tratando uma coisa, mas não investigou outra. E o doutor Guilherme faz bem aí essa chamada para você.
Bom dia, Patrícia. Tomei vacina no ano passado, tive pneumonia. Devo tomar vacina agora de novo? Fiquei com medo. Tenho 72 anos. Obrigada, é nosso ouvinte que não se identificou. Diga. Obviamente que a senhora deve tomar vacina. O fato de você ter tido uma pneumonia no primeiro momento, isso, avaliando risco e benefício, você deve tomar sempre a vacina. A pneumonia, provavelmente, você pode ter tido naquele período onde a vacina ainda está fazendo efeito, que demora 2 a 3 semanas. Se você se vacinou, você só vai estar protegida durante as 2 a 3 semanas. E o objetivo da vacina não é impedir que você tenha gripe ou tenha pneumonia, é ter as formas graves da pneumonia, aquela que interna, aquela que aumenta o índice de mortalidade. Então, vacinar vale a pena. É a melhor prevenção contra a pneumonia, continua sendo a vacinação. Bom dia, tenho rinite de difícil tratamento, mas meu filho só anda atacado com esse problema, com muita agonia. O que devo fazer? Olha, o tratamento é muito fatorial, precisa ser avaliado, precisa ser investigado, porque essas rinites, ela pode vir associada, pode ser vasomotora, pode ser de componente emocional, pode ser o componente alérgico, ou pode ter associação desses fatores. Então não é uma coisa que é só lavagem nasal, ajuda muito, mas o tratamento específico, antialérgico, seja via oral, seja tópico, pode ajudar muito e dar um alívio muito grande. Agora, sem esquecer que a higiene ambiental é fundamental e as pessoas subestimam a importância do tratamento não medicamentoso, que é a higiene ambiental. Olha aqui um assunto que eu tenho certeza que você vai ter muito o que dizer, orientar essa ouvinte e outros que têm a mesma dúvida. Me chamo Elimar, tenho DPOC. Gostaria de saber se um portador de DPOC podemos prevenir essas doenças para não gripar. Como quem já tem DPOC pode se prevenir contra a gripe? Olha, não é só da POC não, os portadores, das pessoas saudáveis, portadores de qualquer doença. Primeiro, se mantém hidratado, porque as pessoas que têm certa idade, ele perde o reflexo da sede. E ele, estando desidratado, a mucosa fica mais sensível, mais ressecada e mais vulneráveis a gripes e a processos infecciosos. Então, fazer atividade física regular diminui o estresse e aumenta a sua resistência imunológica. E ter uma alimentação saudável, verduras e fruta, que tem muitas vitaminas, inclusive vitamina C. Tudo isso são fatores que contribuem para tornar você mais resistente às infecções. Agora, não esqueça de fazer lavagem nasal, fazer o gargarejo, como comentado previamente. Vale a pena falar o que é DPOC, né? Tem muita gente que fala que é DPOC. Isso, a DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, habitualmente causada pelo cigarro, mas também pela poluição ambiental, pelas aquelas pessoas que cozinham aquela fumaça da cozinha e, claro, também tem uma predisposição genética, mas um percentual muito pequeno. Então, a DPOC é uma doença intimamente ligada ao cigarro, que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, porque a grande maioria dos portadores de asma e DPOC são subdiagnosticadas, consequentemente subtratadas, e muitas vezes eles são acometidos por uma crise aguda, são tratados só na emergência e não faz o tratamento preventivo, só faz o tratamento de alívio, o que é um erro grave. Apesar da DPOC ser uma doença considerada a doença do cigarro do fumante, a gente sempre faz uma alerta às pessoas que moram no interior. Tem pessoas ainda, no passado era muito mais comum, que tem o hábito de cozinhar de lenha, né? E ali também é um fator de risco para a DPOC. Com certeza, aquelas pessoas que queimam mata, que queimam cana, essas pessoas também são alto vulneráveis a desenvolver doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então a gente tem que expandir o diagnóstico para essas pessoas que moram na zona rural, onde a incidência da doença é muito grande e o acesso ao médico é muito pequeno. Olha, essa pergunta importante aqui da ouvinte Mara, ela tem rinite alérgica e nesses dias está mais forte. Ela cita aqui algumas medicações que o médico passou, não vou falar, obviamente para não estimular os ouvintes, mas também aqueles remédios nasais, né? Aquelas gotinhas nasais. Faço questão de fazer essa pergunta porque eu sei que aquilo ali é um risco grande. Aí ela pergunta, será que seria o melhor, mesmo melhora esses produtos para ser usado no nariz? Olha, a lavagem nasal é do nariz, melhora. Tem anti-inflamatórios, antinasal, melhora. Agora, existem medicações que as pessoas ficam até dependentes, que tem vasoconstrictor, que a pessoa usa 1, 2 por dia, usa toda hora, e quando você para de usar, tem um efeito rebote. Essas medicações não devem ser utilizadas. Primeiro, porque ela não vai ajudar. Você vai ter que tomar doses cada vez maiores. Segundo, porque pode levar a efeitos colaterais, como hipertensão e arritmias, especificamente nas pessoas idosas. Então, esse tipo de remédio nasal para alívio com vasoconstrictor deve totalmente ser evitado, abolido, exceto quando prescrito pelo médico durante um curto período, 3 a 5 dias. Se passar disso, pode trazer complicações. E lembrando que 20 mil mortes por ano são em decorrência de uso e abuso de medicações. São as automedicações que não só
termina impedindo um diagnóstico precoce de outras doenças, mascarando outras doenças, mas levando a sérios efeitos colaterais. Não se automedique, não use medicações orientadas por vizinhos, procure seu médico que ele vai examinar e saber qual é a melhor conduta no seu caso. Isso é importantíssimo, reforço aí a fala do nosso convidado de hoje sobre o uso abusivo de descongestionante nasal. Isso é um assunto sério, as pessoas começam a usar, a gente tem um no carro, na cozinha, no banheiro, na bolsa, não fica sem, porque já criou o vício, a dependência. Então, muito cuidado. Usar naquele período que está com mais desconforto, ok, mas fazer uso contínuo, não. Não, o uso contínuo é só lavagem nasal e anti-inflamatório intranasal e, eventualmente, antialérgico oral em circunstâncias específicas. Quero lembrar também, a gente vai voltar a falar de asma no mês de junho, porque o mês tem muita poeira, fumaça, por conta dos fogos de artifício, mas já nessa oportunidade, lembrando que o serviço público tem um tratamento específico para asma e toda a medicação é distribuída, dispensada para a população. Então não tem por que não cuidar desses sintomas. Pergunta da ouvinte Nivalda. Ela tem 3 filhos, tem um de 8 anos, um de 6, um de 1 ano e 4 meses. E todos ficam muito gripados nesse período. Tosse, nariz entupido, escorrendo muito. E ela quer saber que cuidados ela pode tomar para diminuir esses sintomas e que os filhos não fiquem com esse problema. Aproveita para mandar um abraço para a irmã Maria Angélica, que hoje está completando mais um ano de vida lá em Cruz das Almas. Maria Angélica, parabéns pelo seu aniversário. Nivalda, uma alegria falar com você. Então, o que ela faz, doutor Guilherme? Obrigado pela sua pergunta. Olha, lembrando que as crianças podem ter até 5 episódios de gripe durante o ano. Os adultos, 3 episódios. Então, se essa criança tem gripe de repetição, ela deve ter um componente alérgico. E o que eu falei antes vale para você. A higiene ambiental, lavagem nasal, aquelas que tem maiorzinha pode gargarejar, e quem tem mais de 5 anos, aquelas crianças devem sim ser vacinadas contra a gripe. Conversa com o seu médico, conversa com o seu pediatra, que muitas delas merecem ser vacinadas para que a incidência dessas gripes sejam menores, porque é uma coisa muito desconfortável, atrapalha a qualidade de vida, não só do paciente, mas dos familiares. Então, vacina, higiene ambiental e lavagem nasal com muita frequência deve ser uma conduta adotada que pode aliviar muito esses sintomas referidos. Agora, a pessoa que tem muito esses sintomas, faz esses episódios de gripe e já evolui para pneumonia, são pessoas que podem ter uma ligação com outra doença de base, doutor, por exemplo, você tem um determinado tipo de problema e que te deixa mais vulnerável a esses sintomas. Sim. Claro, se você tem uma doença crônica, seja ela asma, seja DPOC, seja diabético ou qualquer doença crônica, ou baixa imunidade por várias razões, você fica mais vulnerável às pneumonias. E a própria gripe é um dos grandes fatores que leva à pneumonia. Se você tem uma gripe, você melhora, depois de 4, 5 dias você está melhor. No 8º dia você volta a tossir, bota catarro e ter febre. Com certeza você está com a infecção, seja bronquite, seja pneumonia. Então, se você melhorou da gripe, depois de 2 dias acha que está tudo bom, volta a trabalhar e voltou a ter tosse, voltou a ter febre, voltou a ter catarro, provavelmente você está com infecção respiratória. Pode ser uma bronquite aguda, uma pneumonia. Isso é uma coisa de praxe e que você não subestime, porque se demorar a pneumonia pode evoluir muito rápido e sabemos que o sucesso da pneumonia é o tratamento precoce. Se ficar muito tempo com a doença, que vai e volta, pode cronificar, ou seja, uma criança, um adolescente que fez muitos episódios. E a mãe, os responsáveis, só trata a crise. O menino gripou, leva para emergência, tirou da crise e pronto. Mas não faz um tratamento de base, contínuo, até porque é demorado. Às vezes são 6 meses, tem que tomar medicação. Esse problema pode virar crônico e qual vai ser o impacto disso no futuro? As doenças alérgicas normalmente são crônicas, agora tem período de remissão. A grande maioria das crianças, com 9 anos, 10 anos, desaparecem os processos alérgicos quase que totalmente. Não podemos falar que isso é cura. Isso é uma remissão espontânea, na grande maioria dos casos. Então, a gente não pode nunca, nessa situação, falar sobre que a criança está curada, a criança está bem. Não. Ela está controlada, a doença regrediu, mas, como você falou, as medidas, existem 2 tratamentos, medida de prevenção e medida de alívio. Essas 2 condutas devem ser dadas por escrito ao paciente, se for adulto, e aos familiares, se for uma criança, e mesmo que seja adulto, a participação no tratamento, a responsabilidade tem que ser dividida com a família e com o paciente, porque ele tem que saber usar a medicação de forma correta, e o médico deve ensinar como usar, e escrever para evitar uma exacerbação, porque de repente ele está viajando, ele está numa fazenda, ele está num lugar que não tem acesso médico, então ele deve saber por escrito como fazer para aumentando, diminuindo a dose, usando determinadas medicações que a gente já prescreveu previamente, para que ele não tenha uma crise forte e venha a necessitar de um internamento em situação de urgência.
Pois é, olha aqui, quero agradecer a Nádia pelo depoimento dela e que reforça aquilo que falamos. O doutor Guilherme estava falando das rinites e sinusites e dos fatores emocionais. Realmente, muitas vezes o emocional contribui bastante para a imunidade e também para essas doenças. Minha filha tinha muitas crises de rinite quando a médica indicou um psicólogo. Foi aí que a médica descobriu que as crises eram mais por fatores emocionais. Hoje ela está ótima, mora até fora do Brasil, mora no Canadá e apesar de morar no país frio, ela não tem mais crise. Ela queria inclusive saber disso. Por que tem países mais frios e que não acontece tanto? A umidade, aqui onde nós moramos. Frieza, umidade pode desencadear essas doenças. Obrigada, Nádia. Pode, sem sombra de dúvida, mas é uma coisa individualizada. Nós temos aqui, por exemplo, em Brasília, o tempo é muito, o clima é extremamente seco, a incidência de água é muito forte. Aqui nós temos também, principalmente nas crianças, por causa da grande umidade. Então, esses cuidados é uma coisa muito individualizada. Eu nunca vou recomendar a ninguém, mude de ambiente, vai morar em outro lugar, porque eu não sei se lá ele vai estar bem. Mas, por exemplo, tem pessoa que o clima frio, em outros lugares, ele se dá muito bem. Muda de ambiente, muda até o estado de humor da pessoa muda quando ele muda de ambiente. E ela disse muito bem, os fatores emocionais estão intimamente ligados com as doenças respiratórias. Bacana. Teve uma pergunta se elas são transmissíveis, se pode passar de uma pessoa para outra essas doenças. Excelente pergunta. Obrigado pela sua pergunta. Não. As doenças alérgicas, ela não contamina ninguém. Ela não é contagiosa. De modo que pode ficar tranquilo que ninguém passa doença para ninguém. É um componente genético, mas que tem fatores ambientais agravando. Mas ela não é uma doença contagiosa. Finalizando, a gente gosta sempre de finalizar o programa trazendo você para a responsabilidade e a prevenção, que é melhor sempre que o tratamento. Então, suas dicas finais. Obrigada pela presença. Como prevenir as doenças respiratórias na baixa estação? Como eu disse, a primeira prevenção é o indivíduo fazer a vacinação. Fazer atividade física regular, manter-se bem hidratado, principalmente o idoso que não bebe água, evitar aglomerações, ambiente fechado, onde a disseminação do vírus é muito maior, muito mais rápida, e procurar manter esses pacientes, evitar que ele tenha mofo em casa, mudar forro de cama, botar capas antialérgicas. Existe uma série de fatores que precisam e devem ser levados em consideração. Um deles é lavar a mão, que as pessoas não têm hábito. E lavar a mão é uma coisa que mais evita a infecção. Tenha na sua mala um álcool gel. Se você não pode lavar a mão, você vai no shopping, você vai no supermercado, se não pode lavar a mão, lave com álcool gel, limpe com álcool gel. Porque você cumprimenta pessoas que às vezes passou a mão no nariz, você pega na mão, você sem querer bota na boca e assim a disseminação fica de braço dado e termina disseminando para a maioria da população. Então, se todo mundo lavar a mão, se todo mundo tiver esse hábito de lavar a mão com muita frequência, nós vamos diminuir a incidência das doenças respiratórias no inverno. Maravilha! Com essa dica a gente encerra o programa de hoje, agradecendo aqui esse professor que nos deu uma aula sobre como cuidar da saúde na baixa estação. Obrigada a todos os ouvintes. Gente, muita atenção. Nós estamos com uma campanha, ontem o Carlos Gandra esteve aqui falando sobre o tratamento, e nós estamos no mês da mulher, né? Falamos sobre o tratamento da acupuntura. E a Clínica Gandra está oferecendo para as mamães uma drenagem linfática gratuita. A campanha está lá no nosso Instagram. Acompanhe, amanhã vamos estar todos os detalhes para que você possa participar desta promoção e quem sabe sexta-feira vamos sortear essa drenagem. Só vale para mamãe, para gestante. Então participe com a gente. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre alimentação saudável. Você não tem ideia do que está vindo por aí. São muitos grupos, entidades, associações que estão produzindo alimento de qualidade para melhorar a sua nutrição. Doutor Guilherme, fala. Eu só queria lembrar que no dia 8 de junho nós vamos ter o nosso simpósio, é o 5º simpósio da Associação Baiana de Medicina. 20 professores convidados vão participar, são professores de alto nível, com alto grau de humanismo, e todos os médicos e estudantes da Bahia, de Salvador, de todas as faculdades, estão convidados a participar. É um evento gratuito e que nós vamos ter muito prazer de trocar informação, trocar experiência e fazer com que as doenças sejam diagnosticadas mais precoce e tratadas com mais efetividade. Bacana, tá feito o convite. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Beijo grande para vocês, até amanhã às 8 horas.